E aí, cara, bem, então, com tudo isso, como que você define o que que é um sigilo? Tá, E legal. até por que que chama sigilo, né? O Sérgio Moro bateu aí e tal, por que que chama sigilo? Olha, eu defino o sigilo como uma espécie de hiperlink, né? Eu falo que o sigilo ele é um meio para a projeção da vontade do indivíduo. Né? Muitos dos autores vão defender essa energia de vontade, essa energia de desejo, com o termo de libido. Né? Então, é como se fosse o direcionamento do libido, do indivíduo para um objetivo específico que ele quer ver realizado na vida dele. Né? E aí, esse sigilo enquanto meio, ele pode ser um símbolo, né, um glifo, uma imagem, né? Ele pode ser uma frase, ele pode ser um mantra, ou ele pode ser uma abstração, ele pode ser um gesto, né? Então, um sigilo, diferente do que a gente costuma ver aí, que está muito impregnado nessa coisa, né, do simbolismo, né, de algo que ele é visual, não necessariamente assim. Ele é um meio, ele é um hiperlink, ele é essa coisa que faz um intermédio entre o eu, né, e o objetivo. Né? E aí, a forma mais clássica da gente ver esse sigilo acontecer é colocando em linguagem. Né? Então, eu transformar essa intenção em uma frase. Então, por exemplo, eu quero uma gorjeta, eu quero aumentar o meu ganho imediato. Né? Então, eu escrevo essa frase, eu posso cortar as letras repetidas, ou eu posso cortar as vogais, né? Então, vai ficar uma coisa diminuta e meio cifrada, e a partir dali eu formulo, né, um símbolo, desenhando, seja por desenho automático, seja por encaixando essas letras, seja por emulando qualquer imagem que venha na minha mente, e eu uso esse sigilo como uma forma de concentrar a atenção, né, em que eu vou projetar essa energia para ver aquilo dali acontecer. Então, é um processo de síntese, né, de cifrar essa intenção em uma imagem e usar ela como uma estrutura para que eu possa projetar, né, essa energia. Mas, de novo, isso pode ser feito a partir do entoamento de um mantra. Então, se eu transformar essa frase, né, em um mantra, seja ele inteligível ou não, eu posso energizar ele através de repetições. Né? Uma coisa que é dita dentro da magia do caos é que a energização dos sigilos ela acontece através daquilo que a gente chama de estado de gnose. Né? Esse estado de gnose é um estado alterado de consciência. Ele pode ser um estado de excitação, né, de expansão, né, de fazer muito exercício físico, né, e estar tá extremamente vitalizado, com muito vigor, né, ou com raiva, com algum tipo de explosão, ou com um susto, ou ele pode ser um estado de inibição, de introspecção. Então, um cansaço extremo, ou às vezes algum tipo de liberação por meio de saliva, por meio de um orgasmo, por meio de algum tipo de liberação que vai transformar esse estado de consciência. Agora, o místico ele também consegue chegar nesse estado de consciência através de concentração e atenção plena. Então, o estado meditativo, por si só, ele é um estado de gnose. E esse estado alterado de consciência é o que permite o direcionamento dessa energia psíquica, disso que alguns autores chamam de libido, de vontade, de desejo, né, para esse meio, para a consagração desse objetivo e desse resultado. Né? Então, eu entendo o sigilo como esse hiperlink que liga o eu ao objetivo. E aí você tem, sabe aquelas coisas, tem até em filme, né? Você pede um negócio e o que é entregue é o que você pediu, mas meio. Parece que foi um trickster que entregou. Né? É o que você pediu, mas meio de outro jeito e tal. Tem esse tipo de coisa? Você tem que saber pedir, você tem que saber formular direito. É, a formulação, né, ela se dá a partir do indivíduo. Então, pessoas que não sabem o que querem vão obter, né, algo desconhecido ou indefinível. Né? Então, a gente pode
ter algumas regrinhas para conseguir definir um sigilo de uma forma, né, mais clara. Então, sei lá, ações afirmativas, né, a gente colocar certas definições de tempo e de espaço. Então, se eu desejo ver, sei lá, um ganho imediato, eu preciso definir quais são os meios em que ele pode vir, de que forma que ele pode se manifestar, de maneira que, às vezes, eu posso ter um ganho imediato com a morte de um familiar e essa herança, né? O exemplo clássico que a gente ouve por aí, Uhum. né? Mas eu posso ter, sei lá, ser mandado embora do serviço e receber o INSS e não era o que eu queria, ou de alguma forma chegar a algum tipo de quantia inesperada que, pô, né, ela até é um ganho que eu tô tendo financeiro, mas ela vai me deixar constrangido, embaraçado ou mal resolvido, né? Então, essas definições prévias de como que eu desejo ver aquilo dali se suscitando são ideais. Então, eu posso fazer um sigilo, por exemplo, eu quero viajar com o CDH para o Egito. Né? E aí eu faço sigilo. Mas aí eu preciso especificar que eu quero a viagem de abril e não a de novembro. Né? Eu preciso especificar que eu quero viajar com os meninos, mas eu quero ter também, né, um pouquinho mais de grana para eu gastar ali e tudo. Né? Eu quero especificar que quando eu estiver viajando, eu quero estar tranquilo. E não que eu vou ter uma férias compulsória porque eu tô com um burnout e aí eu vou ter esse tempo eu não vou conseguir aproveitar direito. Então, quando eu vou fazer as definições, eu falei assim, pô, eu quero fazer uma viagem massa, né, que ela esteja dentro do meu orçamento, que eu tenha aí, né, capacidade de curtir e que eu possa aprender, que seja um momento que vá me trazer, né, não só entretenimento, mas uma conexão comigo mesmo, que eu vou conseguir desfrutar e etc. Na hora que eu faço essas definições e cerco todas as variáveis do que poderia dar errado, né, eu vou fazer um direcionamento muito melhor do que, tipo assim, eu quero viajar a qualquer custo, né, não importa o que acontecer. E às vezes esse é um preço mais caro do que a gente estaria disposto a pagar, sabe? E tudo isso acaba sendo parte do seu intento e tudo isso precisa não. Se você fosse fazer um glifo, sei lá, com as palavras, você usa tudo que está escrito? Ou você pega só o principal e transforma? Qual que é o processo de transformar em termos de letra, né? Sim, veja que essas definições elas são meramente o magista trabalhando consigo mesmo, né? É um processo de autoanálise daquilo que se quer. Então, esse não é necessariamente um processo mágico, isso não faz parte necessariamente da cerimônia ritualística. Isso é um processo de contemplação e de definição da intenção. Então, pessoas que têm uma organização mental maior, né, um nível de elaboração de si, elas vão ter intenções muito bem definidas e muito claras, elas não vão perder muito tempo fazendo essas definições do que elas querem, porque já é muito direto. Agora, quando eu estou num momento confuso, quando eu estou sentindo que às vezes eu preciso, né, pensar melhor a situação, fazer um brainstorm, né, colocar as ideias todas no papel, entender o que é bom e o que não é, se vale a pena ou se não vale, o que eu tenho que pedir, o que não tenho, é um processo de, vamos dizer assim, de afiar, né, a mira, né, afiar essa lâmina que é a minha vontade, né, esse instrumento mental. Então, quando eu coloco isso no papel, eu estou meramente delineando a minha vontade. E a partir daí, eu posso fazer, né, tanto um desenho automático, né, eu juntando essas letras todas, esses símbolos todos, e fazer uma coisa super completa, né, quando eu posso sintetizar tudo aquilo que eu escrevi em uma única frase, e aí sim usar essa frase, né, para direcionar. Então, a técnica, ela não se atém à formalidade da letra, da linguagem. Ela se atém ao entendimento de que o sigilo é a síntese da intenção, seja por meio da linguagem, falada, escrita, imagética ou mesmo pensada. Né? Tem pessoas que elas fazem algumas práticas de, por exemplo,
assentar essa intenção em um objeto imaginário. Então, eu tenho um templo astral e nesse templo eu tenho uma garrafa e ela representa esse sigilo. E ela está ali na estante toda. Se eu precisar acessar ele, eu vou estar ali, né? Então não tem linguagem, não tem objeto físico, não tem mantra, não tem nada do gênero, mas é uma criação que é uma síntese interna e que vai, né, reverberar de alguma forma, né?